De volta com o nosso programa Tudo Posso e hoje nós estamos falando sobre doação de órgãos. Há, sem dúvida, uma grande mobilização emocional envolvendo a questão dos transplantes de órgãos. São estados emocionais variados, tanto durante as várias fases do candidato ao transplante e nas fases do pós-transplante. Em todo o processo surgem diversas questões relativas à adaptação e às mudanças no estado de saúde, como novas percepções de si mesmo. Para incentivar e tentar entender os aspectos emocionais para a doação de órgãos, no programa de hoje, nós estamos recebendo a terapeuta Lucy Gameiro. Tudo bem, Lucy? Tudo bem, vai? Boa tarde, obrigado. Valeu pela presença. Obrigada. Nossa, a gente estava falando, quando terminou a entrevista no bloco passado, sobre a dificuldade de lidar com a morte. As pessoas têm muita dificuldade. Por quê, Lucy? Porque queremos ser imortais, no fundo, né? No fundo, mas fundo... assim, a morte muitas vezes traz doenças, né? As pessoas ficam doentes e depois morrem. Tem um aspecto... Tem o sofrimento, é isso, né, Maria Cândida? O que eu quero dizer é que, às vezes, você fala assim, a pessoa descansou, que ela estava tão doente. Não seria mais fácil... lidar, né? Então, na verdade, assim, como vocês estavam falando antes, né, a respeito do preconceito que envolve morte, doação de órgãos, enfim, tudo que sucede pós-morte. Um dos maiores causadores desse preconceito, por incrível que pareça, é o amor. As pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes assim, eu pergunto para você, Maria, você é doadora? Automaticamente você diz, eu sou. É mais fácil eu permitir doar os meus órgãos do que permitir doar o órgão de um ente querido. É aí que a gente se esbarra, porque vocês perceberam que tudo vai depender da decisão familiar. Não adianta. Olha, é ilusão você achar que só de falar a sua decisão será levada a sério. Porque envolve isso que eu falei, o preconceito do amor, da família doente. Porque existe aí uma sensação de que vão dilacerar, vão cortar, vão abrir, vão massacrar. Então, só por isso, o próprio familiar já se nega, ele não quer participar, ele não quer se sentir culpado pela como é que fala? Por essa doação. Por essa doação, mas a gente tem o termo até, não é blasfêmia não, esqueci agora, mas é uma profanação doente. Tá. Essa é onde pega a coisa. Porque a pessoa já vai, ela já cria uma situação na cabeça dela de que aquilo será profanado. E para nós, o corpo de um ente querido é muito mais sagrado do que o próprio. Com o próprio, você fala, por mim, pode fazer o que quiser, eu dou tudo, dou o meu corpo para estudo científico, não tem problema. Mas, quando a coisa é com o outro, e dependendo do grau de parentesco, isso piora. O filho é o pior. É o mais difícil de você conseguir que a família permita a doação. Então, a gente se esbarra muito na questão do amor, né? Você percebe que o amor nem sempre é benéfico, porque ele realmente te torna uma pessoa capaz de não... né? Não é só o excessivo, Maria, por incrível que pareça, mas é o que eu te falei, está muito mais relacionado à culpa, né? Que você vai sentir pós. Tipo, e aí, mas eu fiz... Né? E aí, como é que eu me sinto? O que fizeram? Como é que foi feito? Porque existe todo assim, não é um mistério, mas como não falamos a respeito, e não falamos mesmo, que nem você brincou, vamos falar mesmo brincando. Não adianta falar brincando, porque as pessoas se negam. A morte é algo tão assim repugnante, que suponhamos que você está lá, Natal de 2006, todo mundo reunido, você resolve, né? Falar, olha, gente, eu sou doadora de órgãos. Pronto, acabou a festa. Mas caramba, você vai falar disso agora? Pelo amor de Deus, deixa pra lá. Então, sempre deixa pra lá. Eu tenho um projeto que está na Câmara, rodando aí já faz um tempo, que é da inclusão de uma matéria chamada Educação para a Morte dentro da biologia, a partir do ensino médio. Por quê? É o que o doutor estava falando anteriormente. Quanto mais se falar, mais o assunto se torna natural. Tá, então, na verdade, seria educar para a morte, educar para a importância da doação de órgãos. É isso, propagar os assuntos. Exatamente, porque como o doutor relatou, a incidência ocorre mais entre os jovens mesmo, né? Assim, os possíveis doadores, exatamente, estão mais nessa faixa etária. Então, assim, uma vez que eu inclua esta matéria, né, que seria obrigatória dentro de biologia, vamos falar sobre morte, porque biologia fala de vida e tal, mas não dá para separar uma coisa da outra.
é imprescindível, porque a única certeza que a gente tem realmente é de uma morte. De fato. Né? Eu poderia, assim, eu como cientista podia estar falando... A gente nasceu e vai morrer. Olha, você é só carbono, não põe todas as crenças, todos esses melindres, mas não tem como. O Brasil é um país de dimensões continentais. A questão social, cultural e religiosa aqui é diversa. Então, não tem como você abranger cada uma. Né? Criar leis específicas para cada situação. Não dá. Então, na questão da educação para a morte, porque eu vejo que eu trabalho junto com a captação de órgãos do Hospital São Paulo com o Dr. Medina. A gente faz um trabalho voluntário. Tem uma ONG que chama doivida.org.br. É uma ONG que já tem uns 10 anos que a gente montou e tal, justamente para esclarecer isso. Porque os mistérios em relação à doação de órgãos empata qualquer um. Por exemplo, a tal da morte cerebral. Até outro dia, para nós, né, simples mortais, a gente considerava a morte o cessamento irreversível cardíaco e respiratório. Isso para a gente era morrer. Até outro dia, você morria quando você parava de bater coração e respirar. Hoje, não. Então, a gente fala muito da morte encefálica. E isso causa muito, muito medo nas pessoas. Por quê? Como morte encefálica? O que é isso? Quer dizer, ele morreu ou não morreu? Por quê? Bom, algumas pessoas já sabem, eu passei por isso, né? Eu fiz a doação dos órgãos do meu filho. E era muito estranho eu olhar para ele na maca e olhar para os monitores e os monitores me dizerem que ele está vivo. E eu achava aquilo muito doido. Eu falei, como que pode? Está morto, está ali, está batendo coração, tem temperatura, nada mudou. Quer dizer, o cérebro parou de funcionar, seria uma possibilidade irreversível, é isso? Irreversível, né? Principalmente quando isso ocorre no tronco cerebral mesmo, né? Para isso, é como o doutor falou, é uma questão que eu achei assim, muito interessante e muito segura, porque realmente é feito provas, são feitos testes, demoram às vezes de horas a dias esses testes, precisam-se de 2 médicos que não seja do local onde a pessoa estava e, se necessário não, se quiser a presença de um familiar. O familiar pode estar presente durante os testes para comprovar que não houve reação. Então, isso eu achei muito legal, porque realmente a questão da morte cefálica é uma coisa que barra muito. Eu não tenho, assim, emocionalmente, você chegar para um familiar e falar, olha, então, mas ele não responde mais. Como não responde mais? Às vezes a pessoa tem espasmos e você confunde. O trabalho da enfermagem é imprescindível. Eu chego a dizer que mais do que o dos médicos. Porque a enfermagem, ela faz essa ponte entre o médico e a família, ela decodifica as palavras, porque o médico é muito técnico, chega lá, então, porque você sou mas né? E a enfermagem, ela tem essa humanização de decodificar esse código que você acha que é um absurdo, tentar te colocar, te envolver na história. Mas é o que eu falo, a gente esbarra no preconceito mesmo do amor. É assim, gente, foi feito um estudo a respeito dos familiares de doadores cadáveres, porque tem doadores vivos, né? Então, quando a gente fala doador cadáver. Como é que as pessoas se sentem? É um sistema ainda muito burocrático, ele é desgastante, ele é sofrido, sabe? Então, eu posso falar por a minha experiência. Foram 3 dias para mim, em relação ao meu filho, para que pudesse ser retirado todos os órgãos. Eu não pensava que fosse assim. Eu confesso que durante eu me arrependi, eu queria parar com aquilo, porque eu falei, não é possível. Quando isso vai terminar? Porque, por um familiar, a doação, então, ela começa a acontecer na internação e termina com o sepultamento. Então, chega uma hora que você fala, eu quero terminar isso, eu não aguento mais. Seria um prolongar do sofrimento. Era mais ou menos isso, Lucia. E aí também uma das barreiras, porque como ninguém, eu vejo isso, a gente trabalha com muita informação e da mais sincera possível. Porque eu acho que o doador, ele tem que estar ciente do quê? Todo o processo, para que ele passe isso para a família, porque a família também pode se pegar no meio e falar, gente, eu não sabia que era assim. Eu não pensava que era assim, então eu não quero. Achou que era mais fácil. Eu achava que era assim. A partir do momento que você identifica um potencial doador, é avisada a captação de órgãos, eu achei que a captação viesse, pegasse o corpo
levasse para a central, que lá retirasse os órgãos e distribuísse. Não é feito assim. A captação recolhe o corpo, leva para a central. E, infelizmente, no Brasil, é como o doutor falou, pouquíssimos, mas pouquíssimos centros de transportadores. Então, leva para lá e começa a acionar todas as equipes. Né? No caso do meu filho, foram todos os órgãos. Então, várias equipes. Então, tem uma hierarquia, como disse ele, cada órgão é retirado de uma maneira, tipo, eu não posso primeiro tirar o coração e depois não. Eu tenho que tirar por tempo de tolerância, enfim. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, você vai se perdendo sem saber o que acontece. Fala, mas o que está acontecendo? Por que demora tanto? Aí fica aquela dúvida, será que o meu ente ele vai estar visivelmente, né, marcado? Não, tudo é muito suturado, tudo é feito para que o corpo do ente querido permaneça íntegro. É isso que as pessoas têm muita dúvida com relação a, eu vou cortar isso, aquilo, mas fica. Sim, mesmo no caso de tecidos. Eu lembro que, porque assim, quando a captação se aproxima de você, eu manifestei o desejo, então o médico entrou em contato, porque tem essa também, viu? Não vá só achando que o médico entra em contato com a captação, não. Quando o familiar esboça o desejo, já sabendo, né, ou porque escolheu, ou porque o ente deixou falado, ele chega para o médico e fala, eu tenho desejo de doar. Foi o nosso caso. Aí eles entram em contato com a captação, vem alguém conversar com você. Então, eles vão te perguntar o que você quer doar, dentro do quadro possível do paciente. Então, tem lá, tá, válvulas, ossos, tecido. No tecido, eu barrei. Falei, ai, tecido? Como assim vamos doar tecido? Eu já imaginei, como todos nós imaginamos, né, catástrofes, aquelas falta de informação. Porque é retirada uma pequena parte aqui da parte das costas, não é nada visível, nada que choque, entendeu? Não é uma coisa chocante. Só que, preconceituosamente falando, a gente cria. Claro. Porque a morte, ela concentra esses mistérios. Lucy, você passou por isso, né? Aliás, uma mulher forte que compartilha isso com a gente, isso é incrível, né? Está à frente dessa ONG, né, há 10 anos trabalhando com isso. Fala pra gente agora, então, dos aspectos positivos da doação, né? Aquilo que você vivenciou e aquilo que você vê com os demais familiares, inclusive, que passam também, que aceitam a doação. Então, uma coisa assim, é uma ressalva que eu faço em relação às campanhas do governo, que são pouquíssimas. Você pode perceber que são pouquíssimas vezes você vê rolar aí na mídia. Ali, uma coisa e quando fazem, eu acho que fazem equivocadamente. Primeiro, você lembra daquela campanha de um cachorrinho que está no portão, todo triste, aí vai passando várias pessoas até que aparece um homem, ele se identifica e tal. Um dos slogans dessa campanha é doe vida, né? Doe órgãos para que você continue vivo. Gente, vocês me desculpam, mas eu acho que não é essa a proposta. Não é com essa chantagem emocional que você convence alguém naquela hora, não. Né? Eu falar para você que eu doei meu filho para que ele continuasse vivo em alguém, eu acho extremamente egoísta. Qual é o approach? Então, o approach é justamente isso, você conscientizar as pessoas desses milhões que estão na fila com chances de vida. Porque você falar assim, eu vou doar para que meu filho continue vivo, eu acho muito pequeno diante da dimensão deste problema. A conscientização através da conversa sobre morte, de falar, gente, isso é natural. Sem contar que você pode criar um mito aí, né? De que você... então quer dizer que eu preciso encontrar aquela pessoa... É outra problemática. Exatamente. Por que você acha que é proibido por lei? É proibido por lei. Tivemos uma novela que chegou a abordar isso. Entendeu? Né? Assim, existe uma situação assim. Por exemplo, o receptor, ele pode manifestar a vontade de conhecer a família do doador. Então, ele se aproxima do pessoal da captação, que trabalhou com ele, e esboça o desejo. Eu gostaria de conhecer a família do doador. Aconteceu isso com a gente. Então, o pessoal da captação chegou em mim e falou, olha, a família lá que recebeu os rins, não sei o que, gostaria de falar com vocês. Eu disse que não. Não por quê? É o que eu te falei. Eu não sou a favor de que é dando que se recebe. Eu fiz, na verdade, Rafael, porque eu me coloquei no lugar das mães. Sabe, eu falei, gente, queria reviver aquela história de novo. Por quê? Se eu posso fazer alguma coisa, por que eu vou deixar que outras mães passem por isso? Em momento algum, eu pensei assim, meu filho vai continuar vivendo, ou vou ganhar alguma coisa com isso. Você faria de novo, Lucy? Olha, eu vou ser sincera para você, não é fácil. Então, eu penso assim, quem estiver em casa,
realmente converse seriamente, busque informações. Não é fácil. Eu não sei, Maria, te dizer agora, sinceramente, se eu faria novamente. Foi uma questão, enfim, meu filho teve uma morte cefálica e tal. Não sei nesse quesito assim, da falta de preparação. É o que eu te falei. Talvez, eu manifesto na minha casa a minha vontade de ser doada. Mas eu vejo que pega isso. Entre profissionais da saúde, isso é mais aceito. Aceitam-se mais facilmente. Mas, porque eles veem como se fosse uma coisa mais mecânica, né? Você vai bem lá, mais tira... Exatamente. E, Luci, um outro lado também, né? A doação está acontecendo, perfeito, né? As famílias são preparadas para depois receber em casa aquele paciente que recebeu um órgão? Então, é que eu Como estou que te elas falando. lidam com Olha, isso? gente, por incrível que pareça, apesar de todo o avanço Assim, da deve ciência... ter um preparo psicológico, né? Tanto de quem da família doadora, quanto da família receptora. Então, isso fica faltando muito a desejar. Eu acho que isso complica um pouco a situação. É o que eu te falei, o trabalho fica mais concentrado na enfermagem, e isso acaba sendo muito visível. Não há, assim, ainda um profissional específico que possa te acompanhar naquele momento, né? A abordagem é feita mesmo pela enfermagem. Então, com essa falta de apoio, né? É muito ainda, culturalmente falando, a gente leva muito para o lado religioso a questão da doação. E não é isso só. As pessoas doam porque, é o que eu te falei, infelizmente eu quero manter vivo. E é muito pouco. Isso é pouco também para convencer. É uma chantagem emocional do governo explícita, porque ele realmente não quer investir numa educação para isso. Porque se ele quisesse, nossa, a gente teria aqui, olha, uma situação muito melhor. Se ele quisesse investir na educação, se falasse abertamente, programasse uma cartilha, olha, é burocrático, é desgastante, mas é compensatório, porque a atitude de doar traz uma sensação satisfatória de bem cumprido. Sabe aquela coisa assim de ética, moral cumprida? Exatamente. Então é isso que está faltando. Eu acho que é aí que a gente peca. Tem locais que não têm o preparo, mas tem locais que têm. Eu acho que no Emílio Ribas, se eu não me engano, eu conheci uma pessoa, não sei se ela trabalha no Emílio Ribas, eu acho que sim, que ela lida com a terapia da morte. Então, ela prepara aquelas pessoas que já vão morrer para essa morte, né? Então, tem vários estágios aí. A gente fala cuidados paliativos. Exatamente. Já. Então, tem vários estágios desse momento que a gente tem, esse momento tão difícil. Então, né? mas o paliativo, Maria Cândida, é quando você já tem um prognóstico sobre a morte da pessoa. Exatamente. No caso do transplante, muito ali, pá. Porque são mortes violentas. É muito na hora, né? Então, você tem que usar do quê? Do bom senso familiar. E isso, gente, só vai acontecer quando no Natal de 2016, você estiver à mesa e falar sobre quando eu morrer, ninguém te barrar. Ninguém bater na mesa, isola, tá? Não, não é isso. Não é um tabu. Quer você queira ou não, isso vai fazer parte da sua vida. Natural. Nós somos tão hipócritas que nós não falamos disso para as crianças. Muitas vezes não permitimos que ela vá a um velório. Ela não sabe o que ocorre. E um dado importantíssimo, o transplante de órgãos de crianças é raríssimo no Brasil. Porque é o que eu falei, o amor da mãe, dos pais, o apego que se diante tem, a um filho, não permite a doação. Obrigada, Luci. Eu espero que você volte outras vezes para falar desse assunto e de outros assuntos também. Com certeza. Não é verdade? Obrigada. Foi muito esclarecedor E para a gente. parabéns pela sua história, né, exatamente. também, né? A gente De realmente ter doado. Parabenizá-la, né? E encorajar outras pessoas também a partir desse exemplo. É verdade. Olha, Rafael, eu não era doadora. Estava na minha identidade. Mas é que eu te falei, diante dos fatos, alguma coisa muda. Se você tem alguém que se aproxima de você com um argumento real, um argumento sincero, você muda a sua concepção. É verdade. A Luci, importância desses profissionais. Obrigado, né? então. Obrigada. Gente, ó, intervalo. No próximo bloco tem moda para os homens, né? Exatamente. Ontem a tivemos gente falou moda de para as moda pras mulheres, né? O brechó feminino, hoje é brechó masculino. O Murilo Grilo vai estar com a gente aqui mostrando que gastando pouco você pode ficar elegante. A gente já volta, então.